Bom dia, 10 de setembro de 2020. 10 direitos que você tem e provavelmente você não sabia. Pelo menos um ou dois desses direitos você não sabe, tá bom? Primeiro direito: estacionamentos são responsáveis, sim, pelo objeto deixado no interior de um veículo, certo? Apesar de muito comum encontrar esse tipo de placas e cartazes que retiram a responsabilidade dos estacionamentos em relação ao veículo. Esse aviso não tem qualquer validade e os fornecedores não podem ignorar os direitos do consumidor. Confira, o que diz o artigo 14. O artigo 14 diz que o fornecedor de serviços responde independentemente da exigência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à apresentação dos serviços, bem como por informação insuficiente ou inadequadas sobre a sua fruição e risco. O Superior Tribunal da Justiça afirma a mesma coisa com o Código de Defesa do Consumidor, deixando pacificado entre os dois juízes do Brasil esse mesmo entendimento. Fica claro que a empresa responde perante o cliente pela reparação de danos ou furto de veículos ocorrido em seu estabelecimento. Portanto, aquelas placas que têm livra um determinado estabelecimento de culpa não vale nada. Busque os seus direitos, tá bom? Segundo, você não deve pagar uma multa por perda de comanda. Aquele papelzinho que lhe dão ali, aquela notinha, e de repente você perdeu e chegou para pegar o seu carro e você tem que pagar a multa por isso. Essa prática, apesar de muito comum, é totalmente ilegal e o consumidor deve pagar apenas o valor adquirido quando assumiu, quando deixou o seu veículo ali e recebeu esse papelzinho. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o controle do consumo realizado nesse estabelecimento é de inteira responsabilidade do próprio estabelecimento e não dos clientes. Porém, além da comanda entregue ao consumidor, é necessário que o recinto mantenha outro tipo de controle do consumo, como um sistema informatizado de cartões magnéticos. Essa obrigação não pode ser transferida ao consumidor. Logo, o estabelecimento não pode impor ao consumidor qualquer taxa ou multa por perda desta comanda. Ou seja, caso isso aconteça, você deve procurar o PROCON mais próximo da sua residência e denunciar ou registrar na hora um boletim de ocorrência. Você não precisa pagar por algo que não consumiu e qualquer dia isso está agindo fora da lei. Qualquer dia que aconteça, isso está fora da lei. Terceiro, consumação mínima não pode. Você chegar no estabelecimento, você tem que consumir qualquer coisa, por exemplo, na praia, você sentar ali numa cadeira de uma barraca, você tem que consumir qualquer coisa para ter acesso àquela cadeira, certo? Apesar de uma cobrança totalmente abusiva, a chamada consumação mínima é uma prática muito comum em vários estabelecimentos, principalmente em boates, casas de shows e praias. Segundo o CDC, em seu código 39 do inciso 1, é abusivo e ilegal um dos estabelecimentos obrigar alguém a consumir, seja em bebida, comida ou um valor mínimo, como condições de entrada, permanência neste local. Ou, então, exigir um pagamento mesmo sem ter consumido qualquer produto. Essa prática não considerada como venda casada, são consideradas como venda casada, certo? E algo completamente proibido pela lei brasileira.
Portanto, desconsidere qualquer placa ou pessoa que diga ao contrário. Você tem direito de entrar e sair de qualquer lugar sem precisar consumir qualquer coisa. Quarto, taxa de 10% não é obrigatória. A taxa de 10%, a gorjeta de um garçom, é uma forma de muitos estabelecimentos utilizar para bonificar um profissional pela atenção dada pelo seu serviço bem prestado. É uma liberalidade, ou seja, um consumidor pode optar por pagar ou não. Essa taxa deve ser informada de maneira prévia, antes, com o devido valor, discriminando na nota e a indicação de que a cobrança é opcional ao seu cliente. Contudo, é prática usual não informar sobre esta taxa, até mesmo informar que o pagamento é obrigatório, né? Além de eles não dizerem nada, eles dizem ainda que é obrigatório você dar aí os 10%. Quinto, assalto em ônibus gera indenização aos passageiros. Isso até eu não sabia. Bom, em seu código 22 do CDC, define que o transporte de passageiros, serviço público, deve ser feito com segurança e, caso isso não aconteça, a empresa deve reparar os danos. Tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, adota a teoria responsabilidade objetiva. Isto quer dizer que as transportadoras são obrigadas a assumir todos os danos originados de um acidente, mesmo que tenha acontecido involuntariamente, sem culpa. Vale lembrar que isso depende do caso concreto, de quem decide é o juiz. No caso, o juiz é quem vai dar aí o caso ao seu favor ou contra, certo? Há decisões nos dois sentidos. Então, há aí pessoas que ganham e pessoas que perdem. Mas se as pessoas de fato buscassem mais os seus direitos, com certeza as empresas teriam mais responsabilidade em seus ônibus, em suas frotas. Isso é verdade. Sexto, não existe valor mínimo para comprar com um cartão de crédito. Isso acontece muito, eu já passei muitas vezes por isso, onde um mercado só pode passar acima de R$5, outro só pode passar acima de R$4 e outro só pode passar acima de R$3. Se você comprar algo a menos de R$3, o cartão de crédito não é aceito nesse supermercado. O que diz isso? A loja não pode exigir um valor mínimo para um consumidor pagar uma compra num cartão de crédito. Segundo o IDEC e o PROCON, se a loja aceitar o cartão por meio de um pagamento, deve aceitá-los para qualquer valor nas compras à vista. A compra com cartão de crédito, se não for parcelada, é considerada pagamento à vista. Cobrar mais do que paga com o cartão de crédito também não pode. É considerável prática abusiva. Exige do consumidor vantagem manifestantes e acessivas. Afinal, o consumidor não pode arcar com os custos de quem decide explorar a atividade comercial e não é, né? Não é isso mesmo? Bom, sétimo, bancos devem oferecer serviços gratuitos, o que são poucos, não é verdade? O consumidor não é obrigado a contratar um pacote de serviço de um banco. Isso porque qualquer banco é obrigado a oferecer uma quantidade mínima de serviços gratuitamente. Relativamente à conta corrente de depósito à vista, são serviços gratuitos. Bom, primeiro, fornecimento de cartão com função débito. Segundo, fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos casos de perda ou roubo ou furto. Terceiro, realização de até 4 saques por mês de um guichê de uma caixa. Quinto,
Realização de até 2 transferências de recurso entre contas da própria instituição por mês, em guichê de caixas online. Sexto, fornecimento de até 2 extratos por mês, contendo movimentação nos últimos 30 dias por meio de guichê de caixas terminais. 7. Realização de consultas mediante utilização da internet ou computadores ou aplicativo de smartphone. 8. Fornecimento de até 28 de fevereiro de cada ano no extrato consolidado, discriminando mês a mês os valores cobrados no ano anterior relativos às tarifas. 9. Compensação de cheque. 10. Fornecimento de até 10 folhas de cheque por mês, desde que o cliente reúna os requisitos necessários à utilização desses cheques. E 11. Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos. 8. Se a ligação de um celular for interrompida, você pode repeti-la em até 2 minutos de forma gratuitamente. As chamadas decorrentes de um celular para o mesmo número passará a serem cobradas como uma única ligação, desde que seja repetida em intervalo máximo de 120 segundos, no caso, 2 minutos. É uma determinação da própria Anatel. 9. Você não pode ser preso se não pagar a conta. Ninguém vai preso por dívida, ou não ser, a não ser que a dívida seja de pensão alimentícia. A prisão de vida civil do Brasil é proibida pela Constituição brasileira. 10. Casais homoafetivos têm direitos ao casamento em cartório. Bom, a partir de 2013, cartórios de todo o Brasil não podem recusar a celebração de um casamento civil de casais do mesmo sexo ou deixar de converter um casamento em uma união estável homoafetiva. Assim, um casal de mulheres ou casal de homens pode se casar em qualquer cartório do país e obter a certidão de casamento da mesma maneira que os casais heteroafetivos, certo? Bom, o que você achou aí desses 10 direitos que você tem e você não sabia? Dos direitos que eu mais gostei e que as pessoas não dão importância nem um pouquinho para isso é a de assalto a ônibus. E as pessoas não vão nem sequer na delegacia prestar uma queixa daquele roubo, daquele furto, pois temem a impunidade que já está aí gigantesca, é uma perda de tempo, segundo eles, né? Mas é por isso que a impunidade cresce em nosso país, por falta de entendimento dos nossos direitos de buscar. Mesmo que não dê em nada, mas o correto é nos ter essas informações e correr atrás daquilo que entendemos ser o nosso direito. Muito obrigado, que Deus abençoe e até lá.